Eu me converti através de um missionário da Nova Zelândia que veio visitar o meu país. Desde o dia da minha conversão, eu e a minha esposa começamos a orar sem parar por termos descoberto o verdadeiro caminho. A gente orava muito juntos e o nosso coração pegava fogo. Até que um dia um anjo apareceu para mim e a minha esposa. Ficamos de boca aberta e imobilizados. Quando meu espírito saiu do corpo, o anjo disse para minha esposa cuidar de mim enquanto lhe levaria o meu espírito. O objetivo do meu arrebatamento é salvar as almas do meu país que foi tomado pela feitiçaria indígena onde tem rituais de canibalismo. O anjo me conduziu até o inferno através de um túnel. Quando cheguei ali senti dores insuportáveis, dores internas e sem fins. Uma tristeza profunda despedaçava minha alma. Senti grande desespero com tormento interior. Um lugar cheio de pestes, doenças de lepras, câncer e outros tipos de enfermidades. O fogo consumia as almas iguais madeiras e palhas. O tormento na consciência e o remorso eterno dos pecados praticados são terríveis. O fogo ultrapassa as almas e queima de dentro para fora. As almas têm ódio de Deus e são blasfemas, e amaldiçoam a Ele por estarem ali. Eu vi prisões subterrâneas no chão parecendo poços profundos. Também vi covas no inferno que cobrem uma pessoa dentro dela. O caminho que eu andava com o anjo era cheio de buracos, e cada buraco daquele tinha uma pessoa dentro. Vi pessoas impuras, orgulhosas, soberbas, desobedientes e cheios de inveja. Ali os seus pecados são transparentes porque o inferno obriga a que todo o mal praticado na terra seja exposto diante dos praticantes. Eu vi casas de torturas pegando fogo. Fiquei espantado e com muito pavor. Eu vi ilhas no inferno cercadas de sangue e fogo. E também vi um grande deserto onde os demônios eram mestres das ilusões e faziam aparecer em águas e uma árvore de frutos para enganarem as almas. Eu vi o vale das cabeças de pessoas que foram arrancadas por usarem elas para fazerem o mal. Essas cabeças estavam vivas, e suas bocas gritavam socorro. As chamas do chão queimavam as cabeças. Pessoas de mentes impuras eram atormentadas nos cérebros. Eu vi os demônios que dominam a Nova Guiné. O meu país é controlado por uma variedade de demônios. Cada país tem os seus demônios e principados. Eu vi uma variedade de demônios que oprimem a minha nação. São horríveis. Parecem monstros de filmes de terror. Eu vi um demônio que age no ritual indígena do meu país. Vi o Principado da Nova Guiné que está controlando todo o país dando ordem aos demônios para destruírem a nação. O meu país, por ter poucos evangélicos e mais feitiçaria, se torna mais fácil para os demônios trabalharem. Eu vi quando o Principado ajoelhou diante do trono de Satanás e prometeu que não iria deixar os missionários de outros países entrarem lá dentro do meu país para ganharem almas. Também vi demônios furiosos por causa de alguns cristãos de outros países que conseguiram entrar ali. Vi um feiticeiro do meu país fazendo uma conexão com o inferno para receber poderes. Também vi Satanás assistindo as almas sendo atormentadas. Ele se alegrava com o sofrimento daquele povo e dava gargalhadas que estremeciam o inferno. Vi demônios mirins subindo para a terra para destruírem as crianças. São milhões deles que atuam na terra. Eu vi pessoas que praticavam o canibalismo no inferno. No meu país muitos índios que não viram a civilização praticam esse costume. São muitas que estão indo ao inferno. Falta mais evangelismo para essa nação. Os demônios faziam ilusões ópticas para enganarem as almas. O anjo me mostrou como as pessoas do meu país estão caindo de milhares no inferno. O anjo me trouxe de volta e disse que o meu testemunho iria livrar muitas almas do inferno, mas que os demônios iriam se levantar contra a minha vida, e grande seria a prova que iria vir. Mas eu iria amadurecer na minha vida espiritual. Eu ainda era novo convertido, e junto com a minha esposa procuramos uma igreja. Estava trabalhando em uma empresa e ajudei o pastor financeiramente a reformar e aumentar o tamanho da igreja. Mas a prova veio 6 meses depois do meu arrebatamento. Os demônios não estavam felizes por eu ter ido ao inferno. Fui demitido da empresa e não consegui mais ajudar o pastor na reforma da igreja. O pastor e a igreja que estavam tão próximos de mim já não tinham interesse em meus projetos. A importância que eu tinha na igreja acabou. Eu morava de aluguel e pedi ajuda para os membros. Ninguém me ajudou. E eu fui despejado com a minha esposa para a rua. A gente dormia na rua. Ficamos sem teto. Viramos moradores de rua e nos alimentávamos das doações que o povo dava para nós. Graças a Deus nunca passamos fome. Deus usava pessoas para levar os alimentos para a gente. Eu disse para minha esposa voltar a morar com os seus pais pois já tinham 6 meses que a gente morava na rua. Ela disse que iria ficar ao meu lado. Caso não aguentasse mais, voltaria a morar com os pais. A gente não estava indo para a igreja porque não conseguíamos água suficiente para tomarmos banho. Passamos frio e tomamos chuva, e a igreja nos abandonou.
Um dia me esforcei tanto para conseguir comida que fiquei doente por ter perdido muita energia do corpo sem me alimentar. Eu deitei no chão e fechei os olhos. A minha esposa disse que o meu coração parou de bater. O meu espírito estava ao lado do corpo. O anjo pegou pela mão e me conduziu até o céu. Eu entrei pela porta da morada santa, a morada do Eterno onde vivem os santos. Os cristãos que já partiram vivem naquele lugar. Filipenses capítulo 1 versículo 23 diz: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 8 diz: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Todo cansaço, decepções e fadigas acabarão naquele lugar. Tudo é plano naquele lugar lindo. O anjo me deu maná para eu comer e disse: Sejas bem-vindo. O anjo disse que a minha ida ao céu não teria volta. Mas a oração da minha esposa subiu até o céu. Eu e o anjo vimos uma bola de fogo que chegou até ali e foi em direção ao trono de Deus. O anjo disse: Quando uma oração chega até aqui, somos obrigados a cumprir o pedido. A sua esposa quer que tu voltes para ela. Foi uma oração poderosa dirigida a Deus pedindo o seu retorno à terra. Quando o anjo disse isso, o meu espírito desceu em alta velocidade para a terra. Quando acordei, estava nos braços da minha esposa. O meu corpo estava molhado das suas lágrimas. Eu fiquei feliz com seu gesto de amor. Mas depois percebi que não foi uma boa ideia voltar ao sofrimento sendo morador de rua. Eu falei para ela onde eu estava, e disse que não era para fazer oração pedindo a minha volta. Com o maná que eu comi no céu estava farto igual a Elias, pronto para caminhar 40 dias. As provas começaram a nos assolar. A insegurança começou a aflorar e controlar as nossas vidas. As emoções negativas impediram que eu enxergasse a Deus. A minha mente não deixava pensar um pouco em Deus. A velocidade dos meus pensamentos preocupantes acelerava a minha cabeça. Aqueles pensamentos negativos acumulados em minha mente me deixaram impaciente e nervoso. Essa situação me pegou desprevenido. Quando enfrentei a prova, as minhas reações foram inesperadas. Eu não sabia como agir. A palavra de Mateus 6, verso 34 estava em minha mente para não se preocupar com o dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si próprio. Eu me preocupava demais com o dia do amanhã. Pensava comigo, como seria o meu dia? Passamos pelo vale das provações. A gente ficou decepcionado com as pessoas de caráter difícil que marcaram as nossas vidas com amarguras. Sentimos as dores das críticas dos membros que riam da nossa situação ficando felizes. A necessidade financeira não doeu mais do que a zombaria. Os demônios usaram membros da nossa igreja para causarem aflição em nós. Mesmo com toda essa provação, nunca deixamos ir embora a nossa capacidade de amar. Passamos no deserto e ficamos na expectativa de pessoas da nossa igreja nos oferecerem uma ajuda financeira. Quando eu estava trabalhando, ajudei muito a igreja financeiramente. Agora, em situação difícil, não fomos retribuídos por aquilo que fizemos pela obra. Eu pensei de ir à igreja desabafar, mas em uma noite o Espírito Santo me visitou e disse para não falar nada. As coisas não iriam se resolver dessa maneira. Agir por impulso não era a solução. Tinha que ter coerência e não deixar ser levado pelas emoções. A minha esposa não aguentou ficar morando na rua. Eu mandei ela ir para a casa dos pais dela e ela foi, e esperou a minha situação melhorar. Tive dificuldades no casamento por estar desempregado. Viver a dois sempre vai ter algum desentendimento que logo é resolvido com o diálogo. A vida é igual a um jogo. Às vezes ganha e também se perde. Houve momentos que na minha casa tinha grande fartura, como também faltava alimento. Mas nunca passamos fome. O ganhar é bom e faz a fé crescer, mas o perder lhe fortalece e lhe deixa perto de Jesus. Isso faz você vencer as provas. Viver uma vida sem dificuldade não existe. Os falsos profetas tentam esconder essa realidade. Para eles, os cristãos têm que viver em abundância e não sofrer. Por todo o sofrimento que passei, não fiquei diferente para com meu Deus. A igreja onde a gente congregava enxergava nós como se não fôssemos membros. No vale difícil, nenhum membro deu uma palavra amiga. Alguns nos apontavam e julgavam. Eles diziam que fomos castigados por Deus pelos nossos pecados. A gente foi injustiçado, humilhados e todos desconfiavam de nós. O próprio povo da igreja nos crucificava. Ficamos tristes, mas não deixamos as emoções nos controlar. Aprendemos a gerenciar a nossa natureza do pecado para não cometermos loucuras. A igreja observava se a gente ainda era servos de Deus. A nossa vizinhança não acreditava que a gente ainda era convertidos com toda a miséria. Eu estava morando na rua sozinho. Você é definido por aquilo que vive, não por aquilo que prega.
Não sou perfeito e tenho os meus erros como qualquer ser humano. Apesar de viver uma vida santificada, não faço mais o que fazia quando estava no mundo. Aquelas reações pecaminosas não habitam em mim. Na prova minha mente ficou oprimida e passei a ter conclusões de acordo com as minhas frustrações. Na minha concepção eu pensei que a prova nunca teria um fim. Os problemas financeiros não me deixavam orar a Deus por deixar a minha mente preocupada. A minha oração não tinha aquela precisão. Naquela situação me lembrava dos meus pais. Eles já morreram. E quando ainda viviam me ajudaram. As suas mortes foram uma perda que demorei para aceitar. Eu queria que eles fossem imortais. Se você que me ouve perdeu os seus pais, aceite, porque nada nessa vida terrena dura para sempre. As pessoas morrem, crianças crescem, amigos vão embora e perdemos entes queridos. Tudo isso faz parte da vida. É a lei do desapego. Não podemos ser tão apegados com as pessoas e nem com as coisas dessa terra. Aceite a lei natural da vida criada por Deus. E tenha tranquilidade para enfrentar a situação com coragem. Sofri muito por ter focado no meu passado pensando naqueles amigos que eu tanto confiei. Eles me abandonaram. E mesmo sendo doloroso para mim, aceitei esse passado triste. Aprendi a perdoar e a amar, com todas as dificuldades que eu tenho em confiar nas pessoas. Superei as feridas com paciência. Eu tive compaixão deles e esqueci o que eles fizeram a mim. Os que falaram que ajudariam a mim e a minha esposa e não cumpriram estão perdoados das suas obrigações. Não podemos agir diferente daquilo que pregamos. Palavras não definem o seu caráter, mas aquilo que os fazem. Hoje não coloco expectativas nos outros esperando alguém suprir as minhas necessidades. Mesmo sem confiar nos irmãos, não desprezo eles. Deus colocou outros irmãos em nossas vidas. Só porque alguns crentes nos fizeram sofrer não significa que outros crentes vão fazer a mesma coisa. Ninguém tem a mesma natureza. Eu tinha muito apego exagerado ao materialismo. Isso impediu que eu crescesse espiritualmente. Deus me testou naquilo que eu era apegado. Deus tocou no coração de um empresário para oferecer um emprego para mim. Deus me exaltou na frente daqueles que tentaram destruir o meu ministério e torcia pelo meu fracasso. Eu consegui um cargo de pastor na igreja. Comprei uma casa e não fui vingativo com as pessoas que me perseguiram. Eu não deixei o meu ego aparecer nos bons momentos. Não joguei a culpa naqueles que me criticaram. Para ter uma vida feliz não é preciso ter dinheiro ou ser reconhecido pelas igrejas ou pelo mundo. A felicidade é Jesus, o verdadeiro responsável pelo seu sucesso. As opiniões dos outros levarão você para o sofrimento. Hoje sou uma pessoa serena de equilíbrio emocional e firme na fé. Tenho o controle das emoções e perseguições não me abalam. Eu evito discussões que causam confusão. Quando começo a ficar nervoso com os insultos, eu peço para Deus controlar o turbilhão de emoções dentro de mim. O Espírito Santo me acalma, e só depois é que vou resolver os problemas. Antes de dialogar com uma pessoa, eu deixo Deus esfriar o vulcão que está em mim. Ele controla as minhas emoções e domina os meus impulsos. Agir com a cabeça agitada não é a mesma coisa do que uma cabeça tranquila. Aqueles que deixam a fúria dominar os seus corações agirá como animais. Eu orei a Deus para Ele tirar essas emoções. Hoje eu consigo me dominar. Todo agitamento e nervosismo que eu tinha foram tratados pelo Espírito Santo. Confio mais em Deus e compreendo o trabalho dele. E reflito como ele age na minha vida. Busco a Deus e procuro conhecer a sua natureza. Ele é maior na minha vida. Estou contente com Jesus. Amamos as pessoas e colocamos-las em níveis de grande importância. Quando fui arrebatado para o inferno, vi pessoas sofrendo e não podia ajudar e tirar elas daquele lugar. Se eu posso fazer alguma coisa é por aqueles que ainda vivem. Muitas pessoas seguem a sua vida normalmente sem noção que existe um inferno à sua espera. Talvez você seja uma pessoa honesta e de boa conduta que caminha em direção ao inferno sem saber. O fato de não entregar a sua vida a Jesus coloca a sua alma em condenação. Para você ouvinte que ainda não é convertido, não importa o quanto as suas obras são boas, vocês precisam entregar as suas vidas para o único que pode dar a vida eterna. Eu não quero que se perdam, e peço a vocês, não vão para o inferno. Esqueça o passado ruim que aconteceu contigo. Viva o presente. Deus tem algo para realizar em cada vida. Essa é a realidade que Ele oferece para cada um. Perdoa quem lhe magoou. Se esqueça das pessoas que fez ferida no seu coração. Os que lhe abandonaram podem tê-lo deixado decepcionado. Mas o que importa é que Jesus não lhe abandonou. O seu Espírito está ao seu lado e consola a sua vida. Recomece a sua vida outra vez. Olhe para trás não para se lembrar do seu sofrimento, mas para reconhecer o que Deus fez na sua vida. Que o amor de Deus superabunde em sua vida. Amém.